Então fala galera, está começando mais um programa, o Radiotech Entrevista. E o nosso convidado de hoje é o Juarez Nogueira, ele que é professor, editor e escritor. Tudo bem, Juarez? Muito bem, prazer estar aqui, uma alegria, esse convite do Colégio Técnico de Floriano. Então, professor, eu queria que vocês falassem como que foi o processo de criação e quando se deu esse processo de criação do seu livro, o seu mais novo. O Mande Bem na redação do Enem foi um processo caótico, porque eu já havia publicado um livro nesse segmento sobre a redação e eu tinha uma encomenda no editor e de uma outra editora na qual eu publiquei meu primeiro livro. Então eu não podia me plagiar, não podia me copiar, eu parti de uma dificuldade específica que eu identifiquei nas redações dos meus alunos e de outros estudantes com os quais eu trabalho, que é a proposta de intervenção para o problema abordado. Há uma pesquisa, inclusive, do próprio INEP que demonstra essa dificuldade e foi em cima disso que eu procurei construir uma estratégia explorando essa competência na qual a nota é mais baixa. E foi rapidinho, eu escrevi na semana do Carnaval esse ano. Enquanto o moçada estava na folia, eu estava preparando o livro. Nossa, muito rápido. E eu queria perguntar se ficou assim, como esperado? Ficou, eu pesquisei bastante, né, e eu precisava achar um caminho assim, bem objetivo para poder tratar dessas questões. Acho que dentro de uma linguagem bem acessível ao jovem, que ele possa compreender dentro da objetividade com que eu propunha trabalhar essa estratégia e abordar essa competência, que é a proposta de intervenção para o problema abordado. Né? O que fazer, como fazer, que encaminhamento dá para um problema e com que finalidade. E também nessa questão ainda de escritor, eu queria saber se o senhor já tem assim, em base, assim, qual a próxima criação? Já, eu estou com 3 livros para serem editados. São 2 livros infantis e tem um outro, né, que deve sair no ano que vem, 2018, sobre redação também voltado para a redação do Enem. Não é um livro nessa linha explorando uma competência exclusiva, como é a proposta de intervenção, mas também com temas, com técnicas, né, umas dicas sobre como lidar com essa redação nesse famigerado momento que é o Enem. E nessa questão de escritor, eu queria saber com quantos anos que o senhor começou nessa área, qual foi a sua primeira criação, o seu primeiro livro? Sim, meu primeiro livro foi em 2001, foi um livro de redação, na sequência veio O Menino Alquimista, depois Quando Falar é Fazer, Ninauá, é uma história indígena, eu lancei depois Quando Falar é Fazer, um livro de poemas, e mais recentemente o Mande Bem na redação do Enem. Então já são 6 livros publicados. Desses 6 livros, 2 são premiados. O Menino Alquimista ganhou um selo, leitura altamente recomendável, da Fundação Nacional do Livro Infanto Juvenil. E o livro Ninauá entrou para o catálogo Autorias da Diversidade do Governo de Minas Gerais. E a gente fala também que o senhor é jornalista. Eu queria saber, assim, quando foi que o jornalismo chegou na sua vida? Quando que, se desde criança o senhor já fazia essas brincadeiras e tal? E chegou por acaso, eu não fiz o curso de jornalismo e de comunicação social. Eu morava em Belo Horizonte e quando eu mudei para Divinópolis, lá havia um jornal aqui para nós, e eles precisavam de um repórter, um noticiarista. E eu me apresentei. Então, a editora pediu que eu fizesse uma notícia, eu apresentei a notícia para ela, da forma como eu colhi, e ela aprovou o texto e eu comecei a trabalhar então. E foi uma boa experiência, porque eu trabalhei de 1986 até 1991 dentro da redação de um jornal. E do jornal eu fui trabalhar como assessor de comunicação na Secretaria de Estado da Educação, na Superintendência Regional de Ensino da minha cidade, Divinópolis, Minas Gerais. Então foi um trabalho desenvolvido dentro disso. Ora, esporadicamente eu colaboro com algum jornal, alguma revista local, né, e não tenho assim, muitas pretensões com isso. O meu trabalho é mais na autoria dos livros mesmo. Foi uma aventura no jornalismo, dizer assim. Né? E agora focando também, eu acredito que quem está nos vendo está bem preocupado ainda com a redação do Enem, que é uma que vale muito, né? Sim, a redação do Enem vale 1000 pontos. E eu queria saber quais são os maiores erros cometidos pelos candidatos. Olha, para mim o grande erro cometido pelos nossos estudantes é a dificuldade de se posicionar diante dos problemas. O Enem, vamos dizer assim, é só reclamação, né? Racismo, intolerância religiosa, a violência contra a mulher são problemas que estão aí. Então, o se posicionar diante disso, encaminhar uma discussão produtiva, sem ferir os direitos humanos e dar uma solução para esse problema. Então, eu vejo dentro disso uma dificuldade dos nossos jovens, de sair do senso comum, sair daquelas ideias muito rasas, né, que caracterizam os clichês. Então, eu entendo que isso acaba gerando redações muito parecidas
e que estão, em sua maioria, naquela faixa de até 600 pontos, que é uma média prudente, piedosa, né? E que não vai contribuir para que o nosso estudante tenha uma boa pontuação e possa ingressar nos melhores cursos das melhores universidades. Então, a par disso, né, existem outros probleminhas que o próprio Enem considera como um defeito grave. O uso de gírias ou de uma linguagem coloquial com regionalismos, né, os desvios de gramática, por exemplo, a falta de concordância, é dentro disso que será analisado. Então, se o nosso estudante consegue fugir disso, com certeza ele terá uma melhor pontuação nessa redação. Então, o senhor falou aí da tão sonhada nota 1000, né, tão esperada pelos estudantes. Na edição do ano passado teve apenas 76, não é isso? Sim. 76 estudantes que atingiram essa nota. Então, eu queria saber se tem algum segredo, assim, onde o estudante pode estudar mais, onde ele pode pesquisar por possíveis temas do Enem. Ano a ano, as redações nota 1000 vêm diminuindo. Muitos textos que parecem fórmulas, receitinhas, o Enem busca autoria. Então, procurar dizer com argumentos mais consistentes e sair daquele raso, daquele muito previsível. Outra coisa, focar nessa proposta de intervenção. É a nota mais baixa em todo o país nessa competência da redação. Para você ter uma noção, a nota 200 pontos nessa redação, nessa competência, que é a proposta de intervenção para o problema abordado. A nota maior, em média, no Brasil, fica no Rio de Janeiro, 110 pontos. A nota menor fica no estado do Mato Grosso, 80 pontos. Então, o Piauí, Minas Gerais, que é a minha terra, transita dentro disso. E essa competência vale 200 pontos no total de 1000. Então, o estudante precisa mostrar na prova uma atitude, né, para tentar solucionar esse problema nos seus argumentos. Então, o encaminhamento respondendo a essas questões básicas, o que fazer, quem fará, por que fará e como fará. Se ele consegue fazer isso, ele pode melhorar essa sua nota. Outra coisa, não usar o repertório sociocultural de modo superficial. Às vezes pensa que basta uma citação, uma contextualização histórica, mas que não está articulado com a argumentação desenvolvida. Então, isso também contribui para uma redação com uma nota baixa. Se ele consegue fugir disso, ele poderá obter um melhor resultado. E onde o candidato ele pode pesquisar esses temas? Quais as áreas que geralmente saem os temas mais procurados? Olha, os temas do Enem estão em pauta, né, nas discussões de todo dia da nossa sociedade, estão nos meios de comunicação, enfim. Mas eu observo uma certa tendência, eu venho acompanhando o Enem desde o seu início, trabalhei na implantação do Enem, inclusive, junto ao IBGE, nós não tínhamos o INEP, essa estrutura que temos hoje. Então, eu vejo uma abordagem mais focada nos direitos humanos. E em 2013, o Brasil aprovou o Plano Nacional dos Direitos Humanos. Então, muitas das questões que estão em discussão hoje na própria sociedade, racismo, violência contra a mulher, a questão infantil, né, o trabalho infantil, enfim, estão contemplados dentro desse Plano Nacional dos Direitos Humanos. E aí pode ser uma boa saída observar quais são os temas que estão em discussão ali, que estão contemplados nessa legislação, que vai estabelecer políticas públicas para esses problemas que nós enfrentamos, e por ali nós podemos ter um encaminhamento dentro dessa perspectiva. E ainda falando de temas, eu queria saber, e todos nós queríamos saber, né? Quais os temas o senhor descarta primeiramente? Quais temas que eu descartaria? Primeiramente, os temas que já foram trabalhados no Enem. Eu vejo, por exemplo, uma preocupação com a questão da família, né? Já foi trabalhado no Enem, está certo? Uhum. Foi a aplicação de uma prova para o sistema prisional. Então, não vejo por aí essas novas configurações da família. Outro tema que eu descartaria, o bullying. O bullying sempre esteve nas apostas desde o primeiro Enem. É sempre o primeiro da lista. Não foi esse ano, ou no próximo ano será. Então, muita gente espera, apesar de que houve uma grande discussão esse ano, né, sobre essa questão da depressão, os jogos virtuais, baleia azul, muitas crianças e jovens que se deixam influenciar por isso, fatos que ocorreram no país, mas é um tema sempre em discussão. Eu acho ele bastante previsível. Se ele aparecer esse ano, é porque ele está ferindo essa previsibilidade. Eu já descartaria esses aí, ok? E o principal, quais o senhor aposta para o nosso estudante estudar? E aí são muitos, né? Nós temos aí uma discussão ampla sobre a justiça com as próprias mãos, nós temos a questão indígena, né? Sempre também bastante esperado esse tema. O sistema prisional brasileiro é uma bomba, relógio para explodir esse país a qualquer momento, enquanto outros países estão fechando presídios, o Brasil abre presídios ou custa manter os que já existem.
E eu colocaria a mobilidade urbana, é um direito fundamental de todo cidadão brasileiro, direito de ir, vir, estar, permanecer com segurança e conforto. É uma questão até de saúde pública. As doenças sexualmente transmissíveis nos nossos jovens, o problema da gravidez na adolescência, a volta de doenças como a sífilis, que hoje atinge uma grande parte da nossa população. Inclusive, ontem estreou uma campanha nacional sobre sífilis e gravidez. Então, são temas que eu vejo por aí com mais possibilidade dentro dessas propostas do Enem, que estão muito de acordo com o Plano Nacional dos Direitos Humanos, aprovado em 2013. Bem, então nessa véspera de Enem, né, eu queria saber quais as dicas o senhor deixa, se o nosso estudante ele deve fazer a redação primeiro ou fazer depois de matemática e tal, como que deve fazer? Isso é muito pessoal, mas eu só lembro que ele não deve deixar um prazo maior do que 1 hora e 20 para que ele possa fazer a redação, fazer uma boa revisão, a correção necessária e transcrever a redação para a folha própria da redação do Enem. Já vi muito estudante perder por isso. Então, administrar bem esse tempo, beber bastante água, né? Descansar um pouquinho até o exame. E no momento da prova, procurar mobilizar os conhecimentos que ele possui. Um jovem estudante do ensino médio traz uma bagagem cultural rica. Eles terem contato recente com diferentes disciplinas, sociologia, história, literatura, as artes, e com certeza ele vai achar, dentro desse universo amplo de conhecimentos, um caminho para ele trabalhar aquela questão e relacionar ao tema propriamente dito. Então, aquele aluno que conseguir mobilizar mais esses conhecimentos, com certeza ele terá mais condição de fazer essa prova. Então, dentro de um prazo aí de 1 hora e 20, né, eu sugeria que fizesse a redação primeiro. Até porque ela exige a criatividade, né? E muitas das questões é apenas a aplicação de um conhecimento já prévio, em termos de fórmula, em termos de conceitos que já estão memorizados. E para mobilizar esses conhecimentos da redação, claro, você tem que trazer sua bagagem sociocultural. Eu creio que aquele momento ali em que ele está mais tranquilo, fazer uma leitura cuidadosa dos textos motivadores, que eles são um ponto de partida para ativar conhecimentos e informações que serão úteis na construção dos argumentos. Então, eu vejo por aí o caminho. Agora, cada um. Alguns têm mais ou menos tranquilidade em relação ao encaminhamento da redação. Já estão mais treinados, já são autores mais hábeis, né? Então, nesse sentido, é preciso ver também as condições de cada um naquele momento. E as condições de produção exigem uma certa agilidade para poder desenvolver em 30 linhas o tema e ainda as condições do próprio sujeito, né? As condições físicas, emocionais, a tranquilidade dele para poder lidar com aquele momento ali. Também para quem não está ainda preparado, ainda não vai fazer ainda o Enem valendo ainda esse ano, eu gostaria que o senhor desse algumas dicas, tipo, se é importante o adolescente fazer desde o primeiro, segundo e terceiro ano, se é importante ele fazer os Enems mesmo sem ser o valendo mesmo, nem sem ser ele terminando o terceiro ano. Sim. Dizem que a prova do Enem é uma prova de resistência, né? Eu chamo de prova de resiliência, de adaptação. Verdade. Então, a partir do momento em que esse jovem estudante tem mais contato com essa prova, ela deixa de ser um bicho de 7 cabeças. Ele vai conhecer, né, o formato da prova, ele vai entender o que se está cobrando, aquelas questões ali colocadas. Então, é um caminho para um conhecimento prévio, para dar ele uma tranquilidade quando ele for, de fato, fazer a prova em caráter mais definitivo. É uma boa alternativa para estudar e para compreender o que está em jogo nesse Exame Nacional do Ensino Médio. O aluno do ensino médio, né, do primeiro ou terceiro ano. Então, é uma boa opção para ele fazer. Então é isso aí, galera. Aqui encerramos a nossa entrevista com o nosso professor e escritor Juarez Nogueira. Eu quero agradecer, professor, pela sua disponibilidade, estar aqui expondo a redação do Enem, dizer que não é um bicho de 7 cabeças. E para você que vai candidato, estudem bastante, não é isso? Sim, né? Procurem fazer o melhor, fazer dentro da sua tranquilidade, do conhecimento que vocês dominam. E sou eu que agradeço o convite, viu? É uma honra, uma alegria estar aqui no Piauí, no Colégio Técnico de Floriano. E é com muita alegria que eu vim aqui e espero contribuir um pouquinho para os nossos estudantes, para que eles tenham um melhor desempenho nessa redação. Estamos aí para isso. Muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigado. Então, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ative o sininho. Muito importante deixar o like e deixa aí seu comentário aí embaixo. Então é isso aí, Radiotech, você conectado ao conhecimento.